Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez comigo para estudar o capítulo 4 hoje, que se chama Contigo Mesmo, do livro Renovando Atitudes de Hamed. E o que esse capítulo vai nos dizer? Vai nos dizer um pouco sobre você, um pouco sobre eu, um pouco sobre nós que de alguma forma buscamos se conhecer, se descobrir, esse processo de individuação, de nos reconhecer muitas vezes as nossas atitudes perante aos estímulos da vida, as coisas que nos cercam na nossa caminhada. Então é um pouco dessa análise e esse convite que a Hamed vai fazer para nós olharmos para nós. E o próprio nome do capítulo já diz que é contigo mesmo, é contigo mesmo. Então, vamos lá? Então vamos iniciar esse estudo de hoje, mais uma vez, como sempre, com uma oração. E eu convido a todos, quem quiser, claro, a cerrar os olhos comigo e rogar ao Pai, primeiramente, rogar a Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso mestre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos dá o suporte, que vibra por nós, que possamos aprender um pouco mais nos estudos de Hamed nessa tarde de hoje, que possamos desenvolver da melhor maneira o raciocínio, estando amparado por vocês, irmãos. Muito obrigado, graças a Deus que assim seja. Então vamos lá. Hoje é um capítulozinho curto, daqueles de 2 páginas, um trecho, mas dá para falar e falar e falar. Dava para ler tudo, mas a gente vai ler, só pontuar aqui e desenvolver o raciocínio. Já no início, Hamed inicia com algumas perguntas. Primeira pergunta: como decifrar o dever? Ele continua: de que maneira observar o dever íntimo, impresso na consciência, diante de tantos deveres sociais, profissionais e afetivos que muitas vezes nos impõem caminhos divergentes? Interrogação. Então, o Hamed está falando mais ou menos sobre... Mais ou menos não, ele está falando exatamente isso. Sobre dever íntimo e deveres sociais. Dever íntimo é muito num questionamento: qual é o sentido da nossa vida? O que a gente está fazendo aqui? Para que a gente encarnou? Sabemos que é para evoluir, para desempenhar algum papel? Ok, sem dúvida. Mas o que nos leva verdadeiramente? Qual o papel que a gente tem que desempenhar? Muitas das vezes há esse grande questionamento. Muito poucos pensam nisso, mas até aqueles poucos que pensam, muitas das vezes se caem numa grande interrogação. Muito vago. E agora? O que eu tenho que fazer? E Hamed coloca essa proposta do dever íntimo, do reconhecimento interno, das nossas aptidões, enfim, da nossa caminhada, seja no aspecto espiritualmente falando, evoluindo espiritualmente, ou no aspecto material, que se vivemos sim na matéria, temos um aspecto evolucional na matéria para desenvolver o espírito também, mas muitas das vezes faz parte de uma evolução no aspecto material. Quando eu falo material, não tem a ver com dinheiro somente não, tá? Aspecto material pode ser o desenvolvimento intelectual, por exemplo, ok? Que o desenvolvimento intelectual também tem um pouco de bagagem espiritual, ok? Já fica meio confuso, né? Mas vamos lá, vamos tentar explicar aqui com calma para não ficar confuso. Eu já iniciei já fazendo confusão. Vamos lá. Dever íntimo e deveres sociais. Quais são os deveres sociais que ele está nos dizendo? Normalmente os deveres sociais são os nossos papéis sociais. É o papel de mãe, de pai, de esposo, quer dizer, de marido, de esposa, de avô, de avó. É no trabalho o papel de empregado, o papel de patrão, como se comportar frente à sociedade, o que a sociedade nos espera, os papéis que nós desempenhamos dentro dessa sociedade, que muitas das vezes nos levam, nos guiam, nos carregam muitas das vezes a uma encarnação inteira, a uma vida inteira, e ao mesmo tempo como fazer essa dualidade, esse paralelo com esse dever íntimo, reconhecendo o que nós verdadeiramente estamos aqui para fazer, o que queremos, o que buscamos, o que gostamos, ok?
Espero estar menos confuso agora, não ter feito mais confusão. Então, Hamed, no primeiro capítulo, perdão, ele tenta fazer esse questionamento. Como será? Interrogação. Ele está perguntando, ele não está respondendo ainda. Ele está só perguntando. A resposta vai vir no final. Vamos lá. Abaixo. Efetivamente, nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. Em lugar algum existe alguém igual à tua maneira de ser. Portanto, não podes perder de vista essa verdade para encontrar o dever que te compete diante a vida. Teu primordial compromisso é contigo mesmo, e tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Primeiro ele fala que é aquela coisa que conforta o nosso coração, né? Não sei vocês, mas para mim, quando ele fala assim, né? Talvez é o nosso ego ainda, mas ele fala assim, ó, efetivamente nasceste e cresceste apenas para ser único no mundo. É legal quando a gente se sente único no mundo, mas é verdade, não é? Ele não está forçando a barra, ele não está passando pano. O que ele está falando é verdade. Todos nós somos indivíduos, filhos do mesmo pai, únicos numa evolução, crescendo, cada um no seu passo, cada um à sua medida. Repito muito isso. Mas o que é importante a gente saber disso? Que além de nós sermos únicos, o nosso primordial compromisso, como ele fala aqui, é conosco mesmo. É o nosso desenvolvimento enquanto seres, vivendo nesse mundo, nesse planeta, essa vida, essa encarnação. Como podemos desenvolver o melhor papel, como crescer, como passar essa vida e chegado no final dela, porque daqui a pouco a gente já está indo embora, uns logo, outros um pouco mais demorado, mas no final todo mundo já está mais ou menos indo embora, daqui a pouquinho, tá? Desculpa, tá? Se isso te incomoda, o que eu estou falando, se dói o seu ouvido, mas é a triste verdade, não tem muito como correr. Então, já que já estamos de passagem, como desempenhar o melhor papel? Como produzir, como ser felizes da melhor maneira? Como fazermos o que temos o que fazer nessa vida? Interrogação. É focando em nós. Aí vem Hamed dizendo que a gente tem que desenvolver o convite é desenvolvermos a nossa individualidade ao longo da nossa longa jornada evolutiva. Quando ele fala longa jornada evolutiva, a gente pode reconhecer como essa encarnação, essa vida, uma longa jornada evolutiva, ou, para quem preferir, e aí é a minha interpretação no caso, a longa jornada evolutiva vai além dessa vida. O crescimento já vem de trás, nós estamos de passagem, assim continua essa longa evolução. E a proposta que eu acredito que um livro como esse, de psicologia, porque é um livro de psicologia, um livro de psicologia espírita, transpessoal, enfim, o transpessoal é passando dessa personalidade, da persona, né? Há várias maneiras de fazer a leitura, mas o que interessa aqui, Nelson, interessa é que nós, enquanto conhecimento, enquanto seres, indivíduos únicos, que estamos evoluindo, passamos dessa vida, viemos de outra e continuaremos assim nessa caminhada evolutiva. E essa leitura, quando ele fala aqui pra gente que é longa jornada evolutiva, eu interpreto por aí. Então, estamos nessa vida, ok, Nelson? Não adianta ficar olhando para trás nem para frente. Vamos focar aqui agora, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui agora de melhor nessa encarnação, nessa vida, para evoluir, para continuar crescendo? O que fazer? Vamos lá, vamos continuar. Assumir deveres dos outros é sabotar os relacionamentos que poderiam ser prósperos e duradouros. Por não compreenderes bem o teu interior, é que te compara aos outros, esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo os mesmos ensinamentos e a fazer as mesmas coisas, pois existem inúmeras formas de viver e de evoluir. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser.
E aí ele volta no final dizendo a mesma coisa. Ele frisa o tempo inteiro nesse capítulo: importa-te com a tua maneira de ser, tua maneira de ser, importa-te contigo mesmo, com o teu processo evolutivo, evolucional não, evolutivo, importa-te com a tua evolução, com o teu crescimento, porque muitas das vezes o que acontece? A gente, por um processo de amor, ou com a desculpa de amar, a gente confunde às vezes as coisas e assume os tais deveres dos outros. Cada um tem o seu dever, cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu processo evolutivo. E aí é assim: poxa, Nelson, mas é por amor que eu estou fazendo isso. Sim, é por amor que nós temos proteção muitas vezes. Mas quando a proteção vira superproteção, aí começa o problema. Porque a pessoa tenta desempenhar o papel do próximo, não permitindo que aquele sujeito, aquele indivíduo que está ali, que tem um processo dele evolucional, tem que vivenciar aquilo, mais cedo ou mais tarde. Porque se você fizer o dever de casa para ele, ele não vai aprender. Isso é muito na esfera mãe e filho, né? Acontece muito. Ou pais e filhos, não só mãe e filho, pais e filhos, de uma super proteção. E a mãe faz o dever de casa para o filho com muito amor, com muito carinho, quer evitar o sofrimento e muitas vezes leva para esse lado de superproteção. Mas o que vai acontecer? Ele vai ter que aprender a lição mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra. Se não for na frente nessa vida, no mundo afora, que essa criança depois vira adulto, vai aprender com a vida, que ele volte novamente em outra encarnação até aprender aquilo que ele necessita aprender. Então, amar é proteger, mas amar também é educar. E aí eu volto a falar que foi no último capítulo sobre o processo educacional das crianças. Nesse caso, sobre amar e educar. Como nós podemos ser os melhores educadores, permitindo que esses filhos aprendam as lições que a vida, que essa encarnação veio para eles ensinar. Então, é necessário essa vivência das experiências. Ponto. Você amando, super protegendo, evitando, fazendo o dever de casa alheio ou não. E esse sistema não acontece, essa dinâmica não acontece somente entre pais e filhos. Há muitas vezes relacionamentos amorosos ou mesmo com parentes próximos. Mas vamos na esfera do amoroso. Todas as vezes o marido ou a esposa assume a responsabilidade pelo casal, pelo outro e faz tudo. E o fazer tudo eu não estou falando os afazeres domésticos ou a questão de trazer dinheiro para casa. É a vivência. Tem muita gente que após... Acontece isso, eu já escutei casos, tá? Não conheço ninguém pessoalmente. Nunca conheci ninguém pessoalmente, mas morreu o marido ou morreu a esposa, por exemplo. E aí aquele indivíduo que fica, o marido ou a esposa, que ficam aqui, ficam completamente perdidos na vida. Ficam sem rumo, sem chão, porque não sabem fazer literalmente nada. Nada. Não sabem cozinhar, lavar uma louça, pagar uma conta no banco, ir a um supermercado, trabalhar para ganhar dinheiro, viver, sobreviver. É quase como se fosse uma criança jogada no mundo, uma criança de 8 anos jogada no mundo e fala: olha, agora vive. Por quê? Porque o parceiro ou a parceira viveu num processo de superproteção, por amor. E sim, eu entendo, nós entendemos que é por amor, mas esse amor em demasia, quando vira superproteção, passa a boicotar, a sabotar. Ele usa essa palavra sabotar, não usa? Usa. Sabotar. Tá aqui, ó, peraí. Assumir deveres dos outros é sabotar. Então tenhamos cuidado com esse processo de amor em demasia, muitas das vezes, não ser prejudicial para aquele que nós tanto amamos. Okay? Seja em qualquer esfera. Eu peguei aqui a esfera criança, tem a esfera relacionamento amoroso, mas tem outras esferas. Muitas das vezes o filho depois com os pais assume um papel quase que de cuidador também. É complicado porque depende das necessidades ou não.
amigos, que muitas vezes vira aquele encosto, sabe? Encosto, que a pessoa vai se esgueirando e a outra com um papel, um posicionamento muito mais de cuidador, acaba deixando alguém encostar, e aí vai se encostando e você vai segurando e você vai levando a vida da pessoa. Será que é para levar a vida da pessoa? Eu acho que não, né? Eu acredito que não, e eu acho que é essa proposta, a pergunta que o Hamed, a atenção que o Hamed nos levanta aqui. Mais à frente ainda, o que ele nos diz aqui? Por não compreenderes bem o teu interior, é que te compara aos outros. E aí, o que ele fala aqui? Esquecendo-te de que nenhum de nós está predestinado a receber ao mesmo tempo o mesmo tipo de ensinamento. Bem, é assim, se comparar com o próximo, tá? Por nós não nos conhecermos muito bem, nos comparamos ao próximo. Normalmente, o que acontece? Nós nos comparamos para o bem ou para o mal, para o positivo ou para o negativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No aspecto moral. Eu posso não, o fulano, vamos colocar o fulano, parece que eu estou sempre falando de mim. O fulano, no aspecto moral, reconhece, admira e acha um exemplo de vida o Gandhi, ok? No aspecto moral. Então, a partir do momento que ele se compara ao Gandhi, ele vai se sentir meio mal, porque ele fala assim, poxa, mas o Gandhi, poxa, ele é tão bom, ele tem tão bom coração, fez tanta coisa boa, por mais que eu faça algumas coisas boas, eu sou uma pessoa boa, eu não sou tão bom quanto ele. E isso, qual o sentimento que isso traz? Te rebaixa, te deixa mal, né? Te deixa meio, não sou que nem o Gandhi. Ou ao contrário, ou você olha assim, para o seu vizinho, lá para fulaninha, e fala assim, não, mas eu sou bem melhor, porque a fulaninha não faz nada, eu já faço alguma coisa. Então está tendo uma comparação no lado moral. Ou no lado material. Vamos dizer aqui o lado material, que é importante a gente falar sobre o lado material. O Bill Gates, pronto, Bill Gates. Ai, mas o Bill Gates é bem sucedido, ele tem a fortuna tal, e eu não tenho, porque eu não sou tão bem sucedido, eu não tenho aquela fama, o status que ele tem, e eu não tenho tanto dinheiro que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, com o meu vizinho, eu já tenho mais, eu sou melhor, porque eu já alcancei, eu tenho um status melhor. Então, esse processo de comparação alheia não nos leva a lugar nenhum. Só fica nos elevando e nos rebaixando. Ele fala isso aqui, mais à frente ele vai falar exatamente isso, elevar e rebaixar. Se nós queremos entrar nesse processo de quase que uma competição que as pessoas vivem, muitas vezes inconsciente, mas quase que um processo de competição. Se você quer se comparar, se você quer competir com alguém, compita com você mesmo. Se compare a você mesmo. Que essa é a proposta da individuação. É a proposta de se questionar. Eu melhorei? Eu cresci? Eu evoluí? O Nelson não, o fulano, né? Não estou falando de mim. Então o fulano de hoje é melhor do que fulano há um ano atrás? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, de alguma maneira eu evoluí, eu cresci, moralmente, materialmente. Quando eu falo materialmente aqui, mosquito, quando eu falo materialmente aqui, deixa eu só fazer essa pontuação que é importante, tá? Quando a gente estuda um livro de psicologia que está questionando, o livro inteiro o próprio nome do livro, né? Renovando a Altitude, que é um processo a posteriori de um autoconhecimento. Então está voltado integralmente ao nosso conhecimento, a um questionamento, uma reforma de valores e esse processo de modificação do nosso eu. Basicamente a gente está falando de quê? Estamos falando de nós evoluirmos enquanto seres individuais, enquanto espíritos, num aspecto muito mais moral do que material. Ponto. E há mais ou menos uma leitura de que quando se fala de aspecto espiritual, não se pode falar do material, porque é uma dicotomia, porque é uma coisa... Mas olha só, aí eu vou trazer um pouco da minha reflexão, tá? Você não precisa concordar comigo. E não estou falando aqui para ninguém concordar comigo, estou só compartilhando o meu raciocínio. É assim, se nós vivemos num mundo material, é porque faz parte ainda, de alguma forma, do nosso processo evolutivo, que sim, no futuro não precisaremos mais da matéria, mas hoje
Se eu estou encarnado aqui, se eu estou vivendo nesse mundo de provas e expiações, no mundo material, e você também, isso é importante. Porque se não fosse importante, não seria assim. Como no futuro não necessitaremos mais da matéria, dessa importância da matéria no nosso processo evolutivo. Isso quer dizer o que, Nelson? Quer dizer que cada um desenvolve o seu relacionamento com a matéria do jeito que quiser. E aqui, acho que a proposta do livro, a proposta dessa leitura, não é trazer lição de moral, ensinamento nenhum no aspecto material. Você que se relaciona com a sua materialidade. A proposta é nós, o que eu acredito, é nós, enquanto seres que estamos buscando evoluir, o aspecto moral, espiritual, é questionar, evoluir isso, esse lado, e principalmente quando nós somos atualmente, ou se formos no futuro, confrontados entre um e outro, entre o aspecto espiritual e material, que nós possamos ficar com o aspecto espiritual. Dar valor, dar nomes aos bois, às prioridades. Eu acho que é por aí. Mas, de novo, é só a minha opinião. É não o Hamed que está falando, tá? É o Nelson que está falando. Quero só compartilhar isso com você, porque há um pouco de uma resistência quando se fala da matéria. E eu acho que não deveria ter. Eu acho que é natural. E assim deve ser. O problema é quando nós damos demasiada importância para certos aspectos. Aí vira o problema. Como também pode virar o problema da importância demasiada para o lado espiritual e querer viver no mundo espiritual, só evoluindo o ser, mas onde a gente precisa comer, onde a gente precisa sobreviver, onde vivemos no mundo material, com as necessidades fisiológicas, naturais, que não dá para fugir disso. Okay? Não dá para viver de luz. Eu não estou falando só em ganhar dinheiro, que pode dar aqui a conotação que eu estou falando em ganhar dinheiro. Estou falando de uma maneira abrangente, tá bom? Tomara que eu não tenha ficado confuso essa minha leitura. Hoje está mais confuso, hein? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. E no final, o que ele fala aqui? Ah, sim, ainda nesse trecho que eu separei. Existem inúmeras formas de viver e de evoluir. E aí isso também na base comparativa, que nós vivemos muito. Essa questão de se comparar ao outro e de achar que, poxa, porque o Gandhi salvou a Índia, e eu? E o Nelson? Pô, o que eu fiz? Atenção, muita atenção. Num processo de encarnação, de evolução, para que nós viemos aqui? Muitas das vezes, o Gandhi pode ter vindo com uma missão muito grandiosa, sem dúvida nenhuma, ele estava preparado, toda uma estrutura, aquele momento para ele. Aquele era a missão dele, aquele era o objetivo, para isso que ele viveu. Mas muitas das vezes, para mim, para você, para o fulano, para o nosso vizinho, pode ser restabelecer um relacionamento saudável com uma mãe ou com um pai. Ah, Nelson, mas isso é muito pouco, é uma porcaria. Será? É muito individual. Nesse processo individual que nós vivemos, cada um tem a sua caminhada. Não existe melhor nem pior, não existe competição. Cada um está no seu timing. Tem gente que vem aqui, fica 2, 3 anos e vai embora. Sabe aquelas histórias que a gente tem brabas? Eu não estou afirmando, não quero entrar aqui em exemplos personificados. Mas muitas das vezes é uma coisa simples que tem que acontecer, ou pode parecer mais simples o possível, não precisa ser algo muito grandioso, espetacular, e com essa mania de grandeza que muitas das vezes que nós vivemos, a gente confunde as coisas. Então, repetindo o Hamed, existem inúmeras formas de viver e evoluir, cada um no seu processo evolutivo. Lembra-te de que deves importar-te somente com a tua maneira de ser, com o seu ser. Mais abaixo. Não podemos nos esquecer de que aquele que se compara com os outros acaba se sentindo elevado ou rebaixado, como eu falei lá atrás. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. Mais à frente. Muitos acreditam que seus deveres são corrigir e reprimir as atitudes alheias.
vivem em constantes flutuações existenciais por não saberem esperar o fluxo da vida agir naturalmente. Asseveram sempre que suas obrigações são em nome da salvação e dessa forma controlam as coisas ou as forçam a acontecer, quando e como querem. Vamos continuar. Dizem, abre aspas, fazemos isso porque só estamos tentando ajudar, fecha aspas. Forçam eventos, escrevem roteiros, fazem o que for necessário para garantir que os atores e as cenas tenham o desempenho e o desenlace que determinaram e acreditam insistentemente que seu dever é salvar almas, não percebendo que só podem salvar a si próprios. Aqui não tem nem muito o que comentar porque ele já fala por si próprio, né? Mas muita gente acredita, vive a vida, ou acredita que a vida é dar pitaco na vida dos outros. Sabe como é que é? Dar pitaco na vida dos outros. Porque a minha filha, ou meu filho, tinha que fazer assim, ou fazer assado. Essa é a maneira correta. Ih, tá fazendo besteira. Ih, vou criticar, vou açoitar, vou recriminar. O meu vizinho, tem o plano perfeito para ele, conheço todos os defeitos, sei tudo de bom e de ruim. Sei mais de ruim do que de bom. Lá na empresa, no trabalho, eu sei como é que funciona a melhor maneira daquela empresa funcionar. Estão fazendo um monte de besteira, fazendo tudo errado. Se fosse eu, deixa comigo que eu faço ali eu sei como é que a coisa certa tem que fazer. Ou então aquela artista, aquele ator, aquele cantor, aquela cantora, que você sabe às vezes da vida, você não. Essas pessoas que sabem, adoram dar pitaco, né? Então essa pessoa sabe mais da vida daquele ator, daquela atriz, daquele cantor, daquela cantora, do que a própria pessoa. Sabe o fulano que já separou, que tá namorando, que a fulaninha que traiu, que pegou quem, que lá na novela isso, aquilo, aquilo, outro. Será que a proposta é essa? Será que a proposta não é exatamente assumir o papel de olhar para dentro, olhar para si? Deixar esse papel, como ele diz aqui, de super-heróis ou de salvador dos outros, né? Como é que eu vou salvar o outro se eu não consigo nem salvar a mim próprio? Nós perdidos, muitas vezes, queremos salvar e opinar e dizer para a vida dos outros, como se fôssemos perfeitos. Nós, cheios de problemas, cheios de confusão, como se fosse um quarto cheio de lixo, tudo imundo, uma sujeirada braba, e eu tô lá olhando pro vizinho falando, ei, pá, que esse é um porco, uma porca, não limpa direito, não faz isso aqui. Vamos arrumar nossa casa primeiro? Vamos trabalhar os nossos problemas, trabalhar o nosso íntimo, nos reconhecer, ao invés de olhar para fora, olhar para dentro, ao invés de se preocupar com a vida da filha, do vizinho, do filho, do artista, do cantor, lá na empresa, o que é que seja, vamos tentar olhar para a nossa vida, olhar para o nosso eu, se questionar, fazer essa leitura. Vamos continuando. Vamos continuar não, já vamos acabando. Aliás, pulei uma parte aqui. Puxa, vou ler agora porque era para dizer logo no início. Acabei pulando sem querer, mas vamos lá. Vale a leitura. Obrigação, por ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas ou para nos enquadrar no que elas esperam de nós. Já o dever é um processo de auscultar a nós mesmos, descortinando nossa estrada interior para logo após materializá-la num processo lento e constante. Então, o que ele falou aqui? Ele diz que a obrigação, a palavra obrigação, muitas vezes é sinônimo de dever, né? Obrigação pode ser conceituada como sendo o que deveríamos fazer para agradar as pessoas. Aquela história que eu falei lá no início sobre o papel social que muitas das vezes nós desempenhamos como mãe, como pai, como avó, como empregado, como tio, como enfim. O que esperam de nós, tá? Já o dever do processo de auscultar a nós mesmos, o processo de olhar para si, né, o desenvolvimento interno, que ele repete isso o tempo inteiro, descortinando a estrada interior para logo após materializá-la num processo lento e constante. Então o que isso quer dizer?
Quer dizer que, a partir do momento que nós olhamos para dentro, nos reconhecemos, enxergamos o caminho, a gente enxerga o caminho. E aí a gente tem que fazer o trabalho. E aí vem a história do nome do livro, que é reforma íntima. Então o processo de autoconhecimento vem primeiro. A gente olha primeiro para dentro, se enxerga, tenta entender. E daí a gente faz o plano de ação. O que fazer para modificar? Para reformar as nossas atitudes, o nosso pensamento, nos reencontrarmos de uma forma diferente. Para que isso, Nelson? Para sermos mais felizes, para vivermos melhor, para não termos tantas dúvidas, tantas incertezas, tantas angústias, tantos momentos difíceis, tantos sofrimentos às vezes que acontecem na nossa vida. E muitos deles são fruto de um autoconhecimento muito pequeno, ou quase nulo ou nenhum. E essa é a ideia é nos ajudar. Esse autoconhecimento só vai fazer bem a nós próprios. Estando bem conosco mesmo, podemos fazer bem ao próximo. Talvez esse que a gente ame tanto e que a gente se super protege, como eu disse ainda há pouco. E é mais ou menos por aí a caminhada que eu acredito. Vamos lá, vamos continuando. Ao decifrarmos nosso real dever, uma sensação de autorrealização toma conta da nossa atmosfera espiritual e passamos a apreciar os verdadeiros e fundamentais valores da vida, associados a um prazer inexplicável. Muito bem. É assim. Já estamos terminando, tá? Porque não tem muito mais o que falar também. O que ele está dizendo aqui? Real dever. Quer dizer, vamos começar de outra maneira. Você vem para mim e pergunta assim, Nelson, onde é que eu encontro esse dever? Que Hamed tanto fala. Esse tal sentido da vida, essa busca interna. E ele vem nesse trecho exatamente respondendo isso, que o real dever é a sensação de autorrealização, que nos traz um prazer inexplicável, não é isso que ele fala? Exatamente isso, um prazer inexplicável. Na prática, vamos para a prática agora? O que isso quer dizer? É assim, Nelson, eu não consigo, eu estou perdido, eu não sei muito bem o que fazer. Mas quando a gente para olhar para si, minimamente, nós percebemos algumas aptidões, algumas virtudes, alguns gostos, alguma coisa que nos dá prazer, né? De fazer, de buscar. E aí, vamos dar um exemplo aqui. O meu desejo, que eu gosto mesmo, é só tocar violão. Tá, tocar violão. Só que eu tenho que pagar os boletos. Eu tenho contas a pagar. E viver só tocando violão é complicado, né? Quer dizer, se você é um bom músico, dá para viver tocando violão. Mas é um mercado difícil, né? É difícil você conseguir, não é fácil. Mas você tem um prazer enorme naquilo. Aquilo dá um sentido, te dá um gozo enorme, mas você tem um filho, uma filha, tem que ajudar em casa, família, o pai, uma mãe, um avô, uma avó, e você não consegue talvez se dedicar ao violão como você gostaria, talvez. Talvez você poderia até ser um profissional e viver tocando violão, mas você não consegue. E aí, Nelson? E aí é o que o Hamed falou no início do capítulo. É viver nessa dualidade entre o dever social, que às vezes o dever social pode ser pagar as contas, e o dever íntimo, que pode ser essas nossas aptidões. E como equilibrar isso? Não é, aí vem o que eu acredito, não é para nós largarmos o emprego e irmos para a rua tocar violão para ver se dá certo. Depende da vida de cada um, né? Depende das condições de cada um, depende da busca de cada um. Mas, minimamente, se você não consegue largar o seu emprego, por exemplo, para tocar violão, porque você tem os seus compromissos sociais, os seus deveres sociais, que você possa, dentro do possível, no seu tempo vago, que todos nós temos, fazer aquilo que você gosta, dar atenção a esse lado que você sempre gostou,
como o violão, por exemplo. Estou falando violão, mas vamos enquadrar dentro do nosso processo individual. Todos nós gostamos de fazer alguma coisa, temos prazer em alguma coisa. Então vamos olhar para si, reconhecer as nossas aptidões e virtudes, que todos nós temos. E você que está pensando agora assim, não, mas eu não tenho, Nelson, aptidão e virtude nenhuma. Tem sim, tem sim. Olha com carinho que você tem. Todos nós temos defeitos, mazelas e também temos aptidões e virtudes. Então olha com carinho. E se você encontrou, já, parabéns, ótimo. Agora, se você não encontrou e quer encontrar, não desista. Continue buscando. Faz parte, é natural, é normal na nossa caminhada. Na nossa caminhada, nós temos muitas das vezes, dentro dessa nossa personalidade, alguns caminhos, algumas facilidades, algumas dificuldades que também fazem parte dentro do meio que nós vivemos, que nós existimos, nos nossos relacionamentos interpessoais, no nosso relacionamento com o mundo de uma maneira geral. Então, voltando aqui à linha do raciocínio do Hamed, essa sensação de autorrealização, o tal prazer inexplicável. Se é isso que você busca e ainda não conseguiu, continue buscando, não desista. Faz uma listinha, faz uma lista. O que eu gosto? Ah, eu gosto de ver Netflix. Ah, mas isso é besteira, Nelson, não vou colocar. Não, coloca. Coloca, você gosta de ver Netflix. Te dá prazer, você gosta. Provavelmente esse não é o seu sentido da sua vida, ok? Da sua encarnação. Qual é o sentido da encarnação hoje? É ver Netflix. Tá, mas vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Coloca as coisas que te dão prazer. Eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de conversar com a minha mãe. Eu gosto de ir para a praia. Eu gosto de esquiar. Coisas mais fúteis, mais banais que possam parecer num primeiro momento. Provavelmente até no aspecto material, que essa lista vai sair de início, mas que fazem parte desse processo de autoconhecimento, de nos enxergar, de falar, poxa, é verdade, eu acho que eu sempre gostei de esquiar ou de ir para a praia, desde criança. Eu gosto de neve, eu gosto de areia, eu gosto do mar, do sol. E a partir do momento que a gente faz essa leitura desses nossos propósitos, desses nossos gostos, ou que nos dá prazer, a partir do momento que a gente começa num movimento de bons propósitos diários, num treinamento quase que frequente, que vai contribuir exatamente nesse processo do autoconhecimento, dessa leitura, começando por essa listinha, tá? Vai nos ajudar nessa busca mais profunda de uma meta maior a ser alcançável. É difícil, não é fácil, porque o nosso ego normalmente nos empurra diretamente a não nos conhecer. É muito mais fácil ir lá e falar do vizinho, da filha, do marido, o que é que seja, e entregar ali a solução do problema dos outros. Tá aqui o pacote, ó. O problema do fulano tá aqui, ó, tá resolvido. E o nosso problema? E as nossas questões? E o nosso eu? É isso. Já chegou? Já recebi um aviso aqui que já foi. Esse vídeo já está para terminar, é isso? Eu acho que é. Esse vídeo direto foi. Pronto. Se não terminou, já está na hora de terminar agora, já chega de falar. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Espero vocês no capítulo 5. Muito obrigado e vamos fazer a nossa oração. Convido a cerrar todos os olhos comigo, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade de luz, a Hamed e esse livro que nos ajuda tanto a pensar, a raciocinar. Obrigado. Obrigado por estarmos aqui em conjunto e que possamos, da melhor maneira possível, vibrar positivamente durante essa semana, enfrentando os desafios que nos esperam da melhor maneira possível. Muito obrigado. Graças a Deus, que assim seja.
Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Um prazer ter vocês aqui de novo.